Hoje, como havia prometido, nós vamos assistir o vídeo de resistores série, porém na prática. Então vai ter o uso de um multímetro, vou utilizar uma protoboard e vamos não só fazer o teste, como vamos calcular os valores, para que vocês possam comparar a teoria e a prática. Vamos assistir o vídeo? Temos a seguir a associação de resistores em série. Temos nessa nossa sequência aqui 3 resistores montados em uma protoboard. Temos 2 sequências, vamos ver essa primeira sequência. Então nós temos como primeiro resistor marrom, vermelho e laranja, o segundo vermelho, vermelho e amarelo, e o terceiro idêntico ao segundo, vermelho, vermelho, amarelo. Então teremos 3 resistores de R1, R2 e R3, sendo que o primeiro, como já vimos, marrom, vermelho e laranja, marrom 1, vermelho 2, laranja 3 zeros. Os seguintes são vermelho, vermelho e amarelo. Vermelho, vermelho e amarelo. Temos 4 zeros. Então, um zero forma a centena aqui e os outros 3 completam o nosso número. Então, temos o primeiro como 12.000 ohms, o segundo 220 ohms, o terceiro, por sequência, 220.000 ohms. Ok? 12.000, 220 e 220. Essa sequência, como vocês já viram, não sei se vocês observaram, mas aqui eu tenho uma conexão e tem um multímetro. Esse multímetro está na escala de 2 MB. Eu vou passar ele para a escala de 200K. Vou deixar ele aqui do lado e vou alterá-lo. Ele está montado numa protoboard, numa sequência. Como nós temos as linhas verticais, então o primeiro está ligado em série com o segundo e o segundo em série com o terceiro. Ok? O que nós vamos fazer aqui? Lembra da diferença, gente? Então, o primeiro marca como 12.000. Olha o valor que nós obtivemos, 11.700. Vamos ver o segundo. Não deu leitura, porque ultrapassou fundo de escala. 219. E o terceiro 226. Ok? Então podemos dizer que o nosso último, que deveria ser 220, mas como nós temos a diferença, ele vai para 226.000. O intermediário, que é o segundo, que vai ser igual ao terceiro, 219. 219 ohms. Nunca esquecer da grandeza, gente. E o primeiro, olha lá, gente. E no primeiro deu 0,11, porque não estamos na escala de 2 MB, tá? Para termos mais sensibilidade, jogamos para a escala de 200K. Tá? Como poderia também estar jogando na escala de 20K. Eu vou ter 11,81. Tá? Então,
11,81. 11,81. Que, no caso aqui, seria 11.810 ohms. Se fôssemos calcular, gente, como eu tenho 3 resistores em série, nós somamos. Então, se eu tenho o valor que eu tirei por leitura, seria qual? 12.000 mais 220.000 mais 220.000, somando 452.000 ohms. Ok? Sendo assim, o nosso cálculo, pelo que nós lemos, 452.000. 452.000 ohms. Agora, pelo que nós lemos, quanto nós temos? Vou tentar colocar uma posição de boa visão. 11.810 mais 219.000 mais 226.000. Temos um total de 456.810. 456.810 ohms. Então, gente, temos uma diferença entre o que nós lemos e o que nós encontramos. 456.810. Tá? Então, no total, nós temos 452.000 dividido por 456.810, temos 98%. 98,9%, 99%. Ou seja, o nosso resistor está com o valor de 99% do seu valor real. Ok? Eu quero dizer o seguinte, que os valores eles alteram. Então, muitas vezes, deixa eu puxar um pouquinho a mesa aqui, o que você lê não é exatamente o valor do seu resistor, mas a diferença é muito pequena, tanto que nós estamos aqui a 99% e nós temos uma diferença de apenas 1% de erro. Tá? São resistores bons, diferente de um resistor de um valor maior. Ok? Então isso mostra que na realidade nós temos variações nos valores de resistência. Vocês viram que eu medi eles, é uma soma, que seria R1 mais R2 mais R3 igual nosso REC, nosso resistor equivalente. Para que serve uma sequência de resistores? Uma associação de resistores. Ela é muito útil quando você não tem o resistor que você precisa. Aqui, ó, eu consegui um valor de 458 ohms. Supondo que eu não tivesse um resistor de 452 ou próximo disso, eu poderia estar fazendo essa associação. Tá? Com isso, eu atinjo o valor que eu preciso. Ah, mas é normal acontecer isso? Não. Em ajustes pequenos, em uma hora que você precisa de um componente e você não tem no momento, você não vai até na loja. E mesmo que você vá até na loja, você pode comprar um componente e ele ter uma diferença e não bater com o valor que você precisa. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar nesse sistema aqui. Ok? A menos que o valor que você leu com a tolerância esteja dentro do que você precisa.
Ou seja, somando, eu teria, pelo que vocês viram lá no nosso cálculo, um valor de 452 mil ohms, ou 452K. Porém, a hora que nós medirmos aqui, ó, coloquei, e colocarmos numa escala para ter leitura, nós temos 458. Nós precisamos, por cálculo, 452, nós vamos ter 458. Caso essa diferença lhe dê problema, você vai ter que fazer um ajuste. Se por cálculo 452 é o que você precisa e deu 458, você vai ter que fazer um ajuste. Que nada a nada, você teria 6 mil ohms a mais. Num valor de 452, não é uma grande diferença, mas caso você precise desse ajuste, você vai ter que ajustar. Ok? Agora, nós vamos para o superior. No superior, nós temos outra série de resistores. Essa série de resistores, eu vou mudar aqui agora, virado de lado. Nós temos resistores de marrom, verde e vermelho. Ok? Marrom, verde e vermelho. Marrom 1, verde 5, vermelho 2. Marrom 1, verde 5 e vermelho 2. Num total de 1.500 ohms. Neste caso, nós temos 3 resistores iguais. Ou seja, 3 resistores de 1.500, eu vou ter 4.500 no total. Vamos conferir? Iniciando, primeiro, resistor. Nós tivemos uma leitura muito baixa, porque está em 2 MB e nosso resistor é de 1.500. Eu posso até colocar na escala de 2K, que seria a melhor escala para ter leitura. Olha lá, gente. 1.501. Praticamente uma diferença muito baixa. Vamos ver o segundo resistor? 1.491. Também baixíssima diferença. E no terceiro, 1.480. Gente, essa é uma série de resistores, foram comprados juntos, e se eles foram fabricados no mesmo período, na mesma época, na mesma lote de fabricação, ele vai ter pouca diferença entre eles, ok? E esse se aproximou muito da realidade, ok? Série R1 mais R2 mais R3. Que valor que vai dar? Teríamos que ter 4.500. Não vamos ter mais, porque vocês viram que tem diferença. Por que caiu desse jeito? Porque ultrapassou a escala. Nós vamos ver 4.500 e a nossa escala é de 2K. O que nós fazemos? Próxima escala. 4.460. Ok? Nós temos o ponto aqui. Tá? 4.460. Esse é o valor da nossa sequência. Então, você tem um valor 4.460. Voltamos para a nossa calculadora. 4.500 menos 4.460. Um valor de 4.500, nós temos 40 ohms de diferença. Tá? Se você for dividir e considerar que você tem 3 resistores, é um valor muito pequeno cada um. Tá? Caso você precise ajustar, você pode arranjar um resistor de 40 e colocar em série. Você vai chegar próximo dos seus 4.500. Ok? Mas geralmente essa diferença é muito pouca.
Você quase nem vai perceber no seu circuito, exceto que ele seja um circuito muito preciso. Tá bom? Então você tem duas séries, uma série de resistores iguais e outra de resistores diferentes. Dois iguais, um diferente. Seja qualquer sequência, gente. Tá? Você pode fazer uma somatória. Um de 1000, um de 200, um de 50. Você vai ter 1250 aproximadamente. E é por isso que serve essa sequência de resistores. E sem esquecer que entre um ponto e outro, você tem um divisor de tensão, gente. Tá? Então aqui, basicamente, nós temos um divisor de tensão. Eu tendo dois resistores na sequência, tendo uma alimentação de um lado e do outro, eu tenho um divisor de tensão. Ok? Então, no caso, se eu tivesse uma tensão entre as duas extremidades, eu teria uma tensão entre A e B, uma tensão entre B e C e uma tensão entre C e D. E uma outra tensão que seria total entre A e D. Okay? Essa é a nossa sequência em série de resistores. Tá? Nunca esquecendo, gente, que aqui, ó, ele não está no mesmo furo. Tá? Mas, porém, como essas linhas aqui verticais elas interligam, então o pino amarelo está entrando no resistor, o resistor 1 está indo no resistor 2 através dessa linha aqui, e o resistor 2 ao resistor 3 através dessa segunda linha aqui. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal, para que você fique sabendo de novidades. Assim que tiver novos vídeos, você será avisado. Para isso, acione o sininho e dê o seu like. É através dele que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.